Olá, o Gazeta Rural está no ar a partir de agora com muita informação para você, os principais destaques do agronegócio alagoano. Muito obrigado a você mais uma vez pela audiência. Afinal de contas, a TV Gazeta está presente em todo o estado. E no programa de hoje você vai ver, no Agreste, agricultores voltam a plantar mamona em Arapiraca. O projeto de estudantes do IFAL está testando o cultivo de morango no sistema de semi-hidroponia. A agrofloresta em quintais produtivos, um sistema que ajuda a conservar a biodiversidade. Vamos falar também sobre a Expoagro. O Parque da Pecuária já está preparado para receber os animais. Tem ainda a receita de um delicioso acarajé, que está fazendo sucesso em Arapiraca. E vai ter música também com ele, o alagoano Galeguinho. Ai, cheira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoste caçador. Participa com a gente, é só enviar sua sugestão ou dúvida para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, 99403-0740. O Gazeta Rural está só começando. E a produção de mamona no Agreste está sendo retomada em Arapiraca. Os produtores estão cultivando a oleaginosa em consórcio com outras culturas, como o feijão, o amendoim, o gergelim e o girassol. A expectativa é de uma boa colheita. Aos poucos, a cultura da mamona está sendo retomada em Arapiraca, agreste do estado. O Tiago começou a experimentar a cultura na propriedade no início desse ano. Ele quis diversificar. Eu plantava só fumo, mandioca, mas aí foi quando a Capial teve um incentivo, né? Trouxe a semente, aí eu resolvi apostar e fazer esse consórcio, né? Sempre eu gosto de buscar outras rentabilidades, né? No caso, buscar fazer experimentos, consórcio, tanto de mamona com amendoim, com feijão, para ver se dá mais um lucro, né? Porque você só ficar numa plantação sem buscar consórcio com outras culturas, não adianta, né? Hoje ele conta com 10 hectares dedicados ao cultivo da mamona na zona rural de Arapiraca. Mas ele pretende ampliar e já fez as contas. O lucro é garantido. Espero que tenha uma boa renda esse ano. Porque, no caso, você tira 1.000 quilos de mamona por hectare, tira mais 20 ou 30 sacos de amendoim, que dá em torno, só o amendoim dá em torno dos 10 mil reais. A mamona, você tira 20 ou 30 sacos a 350, que está hoje o saco. Aí dá melhor do que o fumo, porque o fumo tem mais despesa, quando você vem olhar, fica elas por elas. E é um cultivo que você tem menos trabalho. A planta produz sementes usadas para fazer óleo de mamona, também chamado de óleo de ricino. O Francisco é produtor rural e presidente da Cooperativa Agropecuária Industrial de Alagoas, que vem promovendo incentivo. Ele explica a importância dessa cultura para o semiárido alagoano. Essa cultura da mamona é de grande importância, tanto para o estado de Alagoas como para o Nordeste brasileiro, principalmente para a área do semiárido. Porque hoje o maior produtor de mamona é a Bahia, e o farelo da mamona da Bahia ele é usado aqui na cultura do fumo, nas hortaliças, na pimenta do Reino do Pará. Então é um produto nobre que é produzido por essa semente da mamona. O óleo da mamona, para quem não conhece, as mulheres, as jovens que usam o batom, o cosmético, aquela maciez que tem, é do óleo da mamona. A extração de petróleo, as lâminas de perfuração de poço de petróleo, ela sai do óleo da mamona. E o meio ambiente, a mamona é outra prótese. A prótese que é usada para a emenda de osso do cérebro, ela também é fabricada do óleo da mamona. Então o óleo da mamona é um produto nobre. E o Nordeste, Alagoas tem uma grande área que pode ser cultivada a mamona. Nas décadas de 1980 e 1990, o cultivo da mamona aqui na região era grande. Com a falta de incentivo, a cultura foi abandonada. Mas a situação vem mudando. Os agricultores aqui de Arapiraca retomaram a plantação e esperam que o incentivo seja garantido.
Cada saco de mamona, ele custa R$ 400 na Bahia. Então, um hectare desse produto, dessa produção, ela pode produzir 30 sacos por hectare de mamona e 30 sacos de feijão. Então nós vamos trazer a cultura do feijão, vamos trazer a cultura da mamona, que o agricultor vai produzir o ano inteiro. Então durante o ano ele vai ter sempre a mamona secando toda semana para ele colher o cachinho e vender no mercado. Nós vamos trazer um comércio forte, nós vamos trazer um produtor que toda semana vai ter o dinheiro de fazer a sua feira para alimentar a sua família e vamos ter a geração de emprego no campo. Então é de grande importância que o governo do estado incentive a assistência técnica e a doação da semente. A mamona colhida aqui é encaminhada para o estado da Bahia. A tendência é que mais agricultores apostem na cultura e diversifiquem as produções. Então a mamona ela pode permanecer no solo por 2 anos. Então, o primeiro ano você planta entre linhas 4 metros, entre plantas 1 metro, e no centro você planta 4 carreiras de feijão, ou 4 carreiras de amendoim, ou 4 carreiras de gengilim, ou 4 carreiras de girassol. E vai trazer uma grande renda para o nosso produtor permanecer no campo. E a gente muda de assunto agora para falar sobre os estudantes do IFAL que desenvolveram um projeto para a produção de morango no sistema de semi-hidroponia. A ideia é testar variedades de morango que se adaptam ao clima quente do sertão. Vamos ver. Mesmo com o projeto em fase inicial, os morangos já estão aflorando. Pouco a pouco eles aparecem em meio às folhas. Os estudantes do curso de agropecuária do IFAL de Satuba, sob supervisão dos professores, decidiram investir nessa produção tão desafiadora aqui no Nordeste. A ideia surgiu pela demanda desse fruto, que é um fruto saudável e nutritivo, só que o nosso estado acaba não produzindo, então a gente importa, né, de outros estados essa produção. E a partir daí surgiu, né, um projeto do PIBIC Júnior, onde a gente tem os bolsistas, tem um recurso que a gente consegue viabilizar essa produção, fazer os testes para ver até que ponto a gente também, o estado também é capaz de produzir morango, né, e atender uma demanda de uma produção mais urbana. A gente está com 2 variedades, a gente tem a intenção de testar mais. A gente tem uma variedade local, né, que foi propagada aqui pelas pessoas mesmo aqui próximo, e a gente tem uma variedade que é muito consumida no Brasil, que é a Albion, né, uma variedade de origem espanhola e também está bem adaptada aqui para uma região do clima tropical, uns frutos maiores, e a gente sabe também que ela tem uma adaptação boa aqui nessa região e a gente está testando essas 2 variedades. O processo funciona seguindo o modelo da hidroponia. Primeiro, os canos PVCs são furados. Depois recebem a terra com substratos fundamentais para o crescimento da plantação. A estufa e o sombrite ajudam a manter a temperatura ideal para o manejo. Essa é uma das principais limitações do morango ser produzido em uma região mais quente. E a gente aqui, além de estar na estrutura, né, fechada, a estufa, a gente tem um sombrite de tela vermelha que, além de ter a finalidade de diminuir a temperatura, ele também melhora a qualidade da radiação solar, melhora a fotossíntese, né? E a gente também monitora essa temperatura e umidade constantemente. Então a gente tem um data log que ele fica dia e noite monitorando essa temperatura e com isso a gente consegue ver a partir daí os resultados na produção, né, dependendo da variação da temperatura. Algumas abelhas ficam nessa caixa e são responsáveis por polinizar a produção. Logo após a colheita dos morangos, eles fazem uma série de avaliações para definir se o tamanho, o peso e o açúcar da fruta estão nos padrões ideais. Nós avaliamos o grau Brix dos morangos, ver o teor de açúcar que cada um tem, visando cada vez mais aumentar esse valor para ter frutos mais doces. Nós visamos também o comprimento e a largura dos frutos e a variedade, pesquisar em qual variedade, de qual variedade aquele fruto é, para assim ver qual a variedade mais se desempenha, melhor se desempenha aqui no Nordeste. E além disso, nós fazemos a pesagem dos frutos também. Praticamente toda a oferta de morango aqui em Alagoas vem de outros estados, o que encarece o fruto e diminui a qualidade do morango. Projetos como esse aqui, do IFAL Satuba, mostram que é possível sim produzir morango em um ambiente pequeno e um ambiente também urbano, já que é dentro da cidade que eles fazem toda essa produção. Entender a demanda do mercado, né, e
estabelecer estratégias para entender, testar, né, viabilizar essas soluções, é um aprendizado realmente, sem dúvida, que esses alunos conseguem sair daqui e faz parte também da nossa função, né, além de ensinar aquele conteúdo didático na sala de aula, também permitir a eles essa participação em projetos que fazem com que eles sejam capazes de encontrar soluções para os problemas que tem na agropecuária. Todos esses alunos estão no curso. Com o aprendizado adquirido aqui no projeto, quem sabe no futuro eles não invistam no empreendedorismo rural e criem novos modelos de negócios sustentáveis. Eu acho muito importante, foi muito importante para mim, foi mais ou menos uma virada de chave, né? Porque a gente sai daqui sem muito da perspectiva de como é lá fora. E isso é muito importante, o projeto é muito importante, tanto no fato de como empreender e também da gente usar dos conhecimentos técnicos que a gente teve, né, na escola. A gente aplica aqui de forma prática e essa parte de empreender é muito boa, porque à medida que a gente vai avançando nos projetos, a gente tem um pouco mais dessa noção, dessa criatividade. Porque a criatividade não move só o empreendedor, mas também quem está buscando, né? As pessoas sempre querem inovação. Então, assim, foi muito importante para mim, eu gostei bastante do projeto. Esse projeto ele ajuda bastante na questão de gerir empresas, de empreendedorismo mesmo. Então, é um projeto de inovação ao empreendedorismo, né? Então, nós conseguimos inovar no nosso ambiente aqui escolar, nós conseguimos empreender também, nós temos o objetivo de vender essas estruturas. Então, é um projeto que avança muito na nossa vida, a questão de pesquisa, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade fora do ambiente escolar, mas o projeto ele favorece muito isso. Então, lá na frente a gente pode contar também com a aprendizagem obtida aqui. E no mês de agosto começou a campanha de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Essa é uma ação comandada pela ADEAL com a Associação dos Distribuidores e Revendedores de Agroquímicos no estado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Josean Leite, que é chefe do núcleo de agrotóxicos da ADEAL e vai explicar para a gente sobre essa campanha. Josean, primeiro eu queria saber de você qual o intuito, qual o objetivo dessa campanha. Nick, essa campanha é de vital importância, principalmente para a proteção do meio ambiente. Essas embalagens não recolhidas podem ficar em mananciais de rios, de solos, contaminação dos lençóis freáticos, podem ser reutilizadas pela população, que essas embalagens são proibidas de reutilizar, botar leites, águas, porque são embalagens contaminadas. Pessoal às vezes faz coxos, onde bota alimentos de gados, águas de gados, porque são embalagens bastante resistentes, elas não podem ser reutilizadas. Um produtor, ao comprar essas embalagens, eles têm até 1 ano para devolver ao local de compra ou levar até a central de embalagens vazias, que fica em Teotônio de Vilela, que é o Instituto Nacional de Embalagens Vazias, Instituto Nacional de Embalagens Vazias, Devolução de Embalagens Vazias, o INPEV. E ele devolve e leva essas embalagens para São Paulo. Essas embalagens podem ser incineradas ou podem fazer reciclagem, voltar para embalagens de agrotóxicos. Nesse caso, a ADEAL ela faz a fiscalização, ou seja, para que a lei, realmente a legislação, ela possa ser cumprida. E essa empresa, ela faz a destinação, o recolhimento e a destinação desses produtos, é isso? Isso, Nick, exatamente. A gente vai nas propriedades, tem as notas fiscais de compras, a gente verifica essas notas fiscais, eles têm 1 ano para devolver. Então a gente vai na propriedade, verifica se essas embalagens estão armazenadas da forma correta, em depósito, de acordo com a legislação, e ser devolvidas. Se não for devolvidas no prazo, a ADEAL faz suas autuações ou notificações para que elas sejam devolvidas da forma correta. E me diga uma coisa, já tem um levantamento parcial? Quantas cidades já participam, já foram visitadas, já receberam aí a presença dessas equipes para o recolhimento dessas embalagens? Olha, Nick, em 2024 foi feito recolhimento itinerantes, onde a equipe do INPEV vai até o município, entra em contato com associações, e a ADEAL também participa dessa convocação. Já foram 10 municípios no ano passado, onde foi feito esses recolhimentos itinerantes, e teve praticamente 9.000 embalagens devolvidas e mais 3.000 papelões. São aquelas caixas também que são colocadas em embalagens, também são contaminadas. Aquelas caixas de papelões que contêm agrotóxicos também são obrigadas a ser devolvidas. E esse ano, em 2025, já foram 3 municípios, já foi feito o recolhimento itinerante. Aproximadamente 3.000 embalagens já foram recolhidas e agora, no mês de outubro, vai ter o município que
que vai ser também ter o recolhimento. Novos municípios irão receber também. Existe um cronograma também para isso, ao longo desse ano? Existe um cronograma que é feito logo no início do ano, entre o INPEV e a ADEAL, os municípios principais, onde existe um consumo bastante de agrotóxico nesses municípios. A gente vai aproveitar agora e colocar na tela aí o cronograma completo, né? As próximas cidades que receberão a visita, né? Então os produtores já podem ficar atentos e já guardar as embalagens, não é isso? Isso, deixa guardado. Lembrando que, Nick, essas embalagens têm que ser feitas a tríplice lavagens. Lavar 3 vezes, perfurar a parte inferior das embalagens para que ela não seja reutilizada, fazendo a tríplice lavagem. Guardem um local fechado para que ninguém tenha acesso a essas embalagens e seja devolvida à central. Ao longo de todos esses anos dessa campanha, as pessoas estão mais conscientes sobre a destinação correta, sobre não reutilizar essas embalagens que podem provocar riscos à saúde das pessoas? Nick, é uma boa pergunta. A gente teve no início, tivemos uma grande dificuldade de aceitação desses produtores, principalmente os pequenos produtores, que já vêm de família de anos e anos, que meus avós faziam desse jeito, e resistem a querer devolver. Então, hoje já existe uma pequena quantidade dessa população que já tem esse conhecimento de devolvendo. Mas com a fiscalização, com a DEAL, o IPEV dando esse apoio, o IBAMA, o IMA, então a tendência é aumentar a quantidade dos produtores a devolver essas embalagens. Importante, quem está em casa agora, por exemplo, e já está com essas embalagens, o que fazer? Tem algum contato? Deve recorrer a quem? Bem, esses que já estão essas embalagens por mais de um ano em sua fazenda, faça a tríplice lavagem, devolvam, vai até a central, em Teotônio Vilela, e vai com as notas fiscais, que eles vão dar um recibo que essas embalagens foi devolvida da forma correta, que não houve queima dessas embalagens, você não jogou no rio, você não reutilizou. Quando chegar alguma fiscalização, perguntar onde estão as suas embalagens, no momento que você disser, eu devolvi, você tem que ter uma nota do INPEV dizendo que essas embalagens foram devolvidas da forma correta. Josiane, muito obrigado pela participação. A gente espera que haja essa conscientização, porque isso é muito importante, né? É uma legislação que garante principalmente a sustentabilidade e ajudar ao meio ambiente também, né? Exato. O meio ambiente agradece todo esse trabalho que é feito, né? Que é tantas embalagens jogadas no meio ambiente e podendo causar esses danos. E deixando claro que o Brasil é um dos maiores é o principal país que recolhe essas embalagens. A quantidade é muito grande, pois esse trabalho que é feito com o INPEV dessas embalagens vazias. Muito obrigado mais uma vez, Josiane Leite. A gente faz esse reforço aos produtores, proprietários de terras aí, que guardem essas embalagens, que não façam a reutilização delas. É importante porque o meio ambiente agradece. E vamos a um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala sobre o novo decreto que vai incentivar a cadeia produtiva da avicultura. E vamos saber também como funciona o sistema de agrofloresta em quintais produtivos, o que permite o cultivo de diferentes espécies e ainda vai ajudar a conservar a biodiversidade. É daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Gazeta Rural, sempre trazendo as principais notícias para você, homem do campo. E na semana passada, o governo do estado publicou um novo decreto que altera pontos importantes do regulamento do ICMS, que afeta o setor da avicultura. Vamos saber mais detalhes a partir de agora com o Daniel Teixeira, que é superintendente de tributação da Cefaz e vai explicar melhor para a gente. Primeiro, Daniel, o que prevê esse novo decreto? Pois não, o decreto 104.755, ele em resumo traz a exclusão de ICMS de operações com aves, de produtos decorrentes do abate da ave. A gente também estende essa isenção para produtos abatidos em outros estados e a gente cria um benefício para empresas que queiram participar desse programa de fomento que está sendo instituído também pelo decreto. E na prática, como é que vai funcionar? Como é que essa isenção será aplicada a esses produtores? Automaticamente, a isenção já é aplicada automaticamente. Então, nas operações internas com aves, já não há ICMS.
Nas operações também de produtos decorrentes do abate da ave, também não tem ICMS, isso já é automático. Essa extensão do ICMS para o retorno de aves abatidas em abatedouros fora do estado também é automática, mas aí tem um requisito, né, que o abatedouro fora do estado ele precisa ser da mesma titularidade da empresa que enviou daqui do estado de Alagoas. E eu acredito que a maior medida que tende a fomentar a produção do produto aqui no estado de Alagoas, que é esse benefício de exclusão do imposto, esse que eu estou falando agora especificamente, ele precisa de um pedido de um produtor, de uma empresa que queira participar desse programa, e aí ele se compromete com alguns requisitos, mas ele também recebe a exclusão do imposto antecipado, que é aquele imposto decorrente da entrada de mercadorias vindas de outros estados. Entendi. Então, para quem está em casa entender melhor, então aquele animal, aquela ave que é abatida aqui, aliás, a ave que vai para um abatedouro fora do estado, se o abatedouro fizer parte da mesma empresa, então ele retorna sem cobrança nenhuma do ICMS, é isso? Isso. Na regra geral, isso seria tributado normalmente na entrada da mercadoria aqui em Alagoas, mas aí a gente estendeu essa isenção para produtos que retornam, vêm de outros estados, mas foram enviados justamente para esse abate. Então esse retorno da ave abatida, ela não é tributada. Eu queria que você explicasse melhor para a gente sobre esses benefícios, né? Quais são esses benefícios que essas empresas terão a partir desse novo decreto? Ok, essas isenções que eu já falei, elas já são automáticas, né? Então todas essas operações acontecendo, elas já se garantem aí as isenções, né? A retirada do imposto. Especificamente sobre a exclusão do imposto antecipado, que, repetindo, é aquele decorrente de mercadorias que entram em Alagoas vindo de outros estados, a empresa solicita essa exclusão. Não é? E aí ela se compromete a fornecer para pequenos produtores, para aquela região, insumos como pinto, vacina, ração. Ela se compromete a comprar a ave, não é? Aquela ave que vai crescer ali com o pequeno produtor, ela se compromete também a oferecer o acompanhamento técnico. Então, ela cumprindo esses requisitos, a medida da exclusão do imposto antecipado é concedido a ela. Esse é o grande fomento da região na parte de avicultura. Como em qualquer operação, em qualquer ação, decreto que prevê a isenção de algum tipo de imposto, nesse caso o ICMS aqui no estado, sempre tem um impacto econômico. Nesse caso, já é possível fazer um levantamento desse possível impacto econômico aqui no estado? A ideia do governo do estado é sempre que a gente traz uma medida de isenção e de fomento ao desenvolvimento, a gente traz também e acompanha qual o impacto principal ali naquela região. E a gente espera que a região se desenvolva fundamentalmente com a criação da ave, isso trazendo com que novos produtores ou produtores antigos que não tinham tanto apoio consigam, com esse fomento e com o apoio dessas empresas, consigam ali fazer o desenvolvimento da região nessa parte de ave. Era justamente isso que eu queria perguntar para você também sobre a importância, se esse novo decreto iria, né? A expectativa então é grande para que haja também uma ampliação, ou seja, com um fomento maior para esse setor, a produção tende a aumentar, a expectativa é essa também. Isso, a ideia é essa, a ideia é sempre desenvolver a região, a empresa praticamente adota aquela região, ela recebe os incentivos da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado e fica com esse compromisso de, digamos assim, tutelar aqueles pequenos produtores, fornecendo os insumos, aves, vacinas, comprando esses produtos, né, da ave já adulta ali para o abate. Então a ideia realmente é fomentar a região na questão da avicultura. Alagoas hoje é considerado um grande produtor em relação a outros estados. Como é que está a situação? Como é que Alagoas se posiciona num mapa de produção do setor da avicultura? Nós temos o estado vizinho de Pernambuco, que é um grande produtor de ave. Alagoas tem sua produção, é uma boa produção e a ideia é que agora a gente consiga chegar bem próximo ao estado de Pernambuco com essa produção de ave. Daniel, muito obrigado pela participação, pelas explicações sobre esse novo decreto, né, que foi
foi divulgado, foi publicado na semana passada. E falar em criação de aves, mais de 70% dos custos, dos gastos de um avicultor é com a alimentação dos animais. Por isso, uma boa opção é produzir ração de forma caseira, o que garante uma alimentação ideal e ainda aumenta os lucros. Criar galinhas é uma atividade que demanda muito trabalho e, com o aumento do valor dos insumos, também demanda gastos. Cerca de 70% dos gastos de um avicultor é com a alimentação dos animais. Ela deve ser rica em nutrientes para garantir uma boa produção. Só que esses custos assustam e podem até fazer o avicultor desistir. E uma das alternativas para o pequeno produtor diminuir esse custo é produzir a ração por conta própria de forma caseira. A certeza está sendo feita uma ração de qualidade. Não que as rações já compradas já não tenham qualidade, não é isso, mas a gente, ao produzir na nossa própria propriedade, a gente consegue ter um cuidado maior com a qualidade dos produtos que a gente está colocando para os animais comerem. A gente lembrando que o custo de produção para se fabricar um ovo, para fabricar 1 quilo de carne do animal é extremamente importante. Então a gente ganha em centavos. Então quando a gente consegue baratear esse custo, com certeza a gente vai ter um lucro maior da produção. Os ingredientes vão variar de acordo com a idade da ave e também se é para a produção de carne ou de ovo. Para aves de corte, a ração leva milho, farelo de soja, núcleo de frango inicial ou núcleo de frango em crescimento. Já aves de postura, aquelas utilizadas para a produção de ovos, além desses mesmos ingredientes, a ração também precisa de farelo de trigo e calcário. O professor Marcos vai nos ensinar a preparar a ração para galinhas de corte na fase inicial. Então vamos precisar de 68 kg de milho, que pode ser assim em grão ou já triturado, 35 kg de farelo de soja e 4 kg de núcleo de frango inicial. Com essas quantidades, dá para produzir 100 kg de ração. O núcleo é fundamental para que tenha a ave um ganho de peso devido aos fatores que tem dentro do núcleo. São minerais que vão auxiliar essa ave. Então a gente vai colocar um núcleo de qualidade, e aí sim vamos misturar essa ração. Como é que a gente faz essa mistura da ração, né? Nós temos aqui um equipamento na fábrica que é extremamente importante, que é o misturador. Mas na casa não vai ter esse misturador. O que é que a gente vai fazer? Então a gente vai, aquele bom e velho, misturar de pouquinho em pouquinho, de modo a que a gente tenha o mais homogêneo possível. Em algumas situações a gente tritura esse milho, ou já compra esse milho triturado. Em outras situações, a gente coloca esse milho inteiro, vai depender mais uma vez da fase, vai depender mais uma vez da característica do animal. Para a fase inicial, esse milho ideal é estar triturado, né? Mais uma fase mais adiantada, a gente pode misturar essa ração com o milho inteiro, fazendo com que o animal consuma. Depois de pronta, a ração pode ser armazenada por até 1 mês. Ela deve ser colocada em um recipiente fechado que não pode ficar em contato direto com o chão, por causa da umidade e da temperatura do solo. Também é importante armazenar em um local que não receba muita luz e nem vento. E aí é só alimentar os animais. A quantidade de ração depende de uma série de fatores. Cada ave necessita de uma característica de acordo com o seu peso, de acordo com a idade da ave, né? Se a gente estiver falando de um animal adulto, em torno de 100 gramas, 120 gramas de ração por ave. Se a gente está falando de filhotes, né, os pintainhos, a gente coloca a ração à vontade para ele ter um desenvolvimento melhor no início da sua idade. Então vai depender de qual tipo de ração está sendo utilizada, qual a idade do animal, e a gente prepara a ração de acordo com isso. Ao produzir a própria ração, o avicultor pode ter uma redução de até 50% com os gastos para alimentar os animais e também pode melhorar a qualidade da sua produção. Eu tenho certeza do que eu estou fornecendo para o meu animal. Aqui, sempre se fala de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se eu forneço um produto de qualidade, uma ração de qualidade, com certeza minha ave vai ter qualidade. Isso a gente tem uma reflexão, por exemplo, nos ovos. O tamanho dos ovos, a qualidade dos ovos produzidos, o animal ganhar mais peso, né, no início, se ele for de animal de corte, ave de corte. Então, isso é fundamental. A ração
o desenvolvimento do animal começa pelo que ele está ingerindo. Então, a ração é extremamente importante. E aí vai uma dica extra para você que costuma consumir ovos. A gente sabe que o ovo está bom fazendo ovoscopia. Então, eu pego um celular, coloco a lâmpada, acendo a luz. O que é que a gente observa esse ovo? Totalmente escuro. A gente não consegue identificar nada dentro do ovo. Se eu pegar um ovo bom, na hora que eu coloco contra a luz, a gente percebe ele totalmente claro. Então a gente sabe que esse ovo aqui tem qualidade, esse ovo aqui pode ser produzido, pode ser consumido. E a gente fala agora de um projeto que está transformando a vida de muitas mulheres no sertão do estado, lá na cidade de Santana do Ipanema. Elas começaram a fabricar produtos com plantas medicinais, o que vem garantindo uma renda extra. Agora elas querem aumentar a produção. A propriedade da Dona Rosa, que fica na comunidade Serrote dos Bois, na zona rural de Santana do Ipanema, vem ganhando destaque pelo cultivo de ervas medicinais. Desde 2018, ela e mais 5 mulheres resolveram apostar nesse projeto e deu certo. Dediquei essas ervas porque eu sou apaixonada por agricultura. Então, foi um trabalho lindo que eu encontrei, foi esse. Eu me sinto num jardim, no céu, quando eu estou trabalhando dentro delas, dentro das ervas medicinais. Eu me sinto, eu não me sinto uma pessoa assim, realizada. Todas as 6 pertencem à mesma família e a Dona Rosa é a mais experiente, com cerca de 50 anos dedicados ao campo. O cultivo dessas ervas vem mudando a rotina e a vida de todas elas. Só em a gente trabalhar em casa, ter recebido esse trabalho, para ficar trabalhando em casa mesmo, para a gente é tudo. Porque a gente já não se desloca daqui para a cidade, só para ir vender, né, os produtos. Elas são responsáveis por tudo, desde a confecção das mudas nessa estufa até o plantio nos canteiros. Ao chegarem na fase adulta, as ervas são colhidas e postas para secar, tudo de forma manual e livre de agrotóxicos. Tem delas que demora mais um pouco, mas é 40 dias, tem delas que vai até 60 dias para poder estar no ponto de colher. Colhe lá na roça, né? E coloca aqui para elas secarem natural, né? Daí a gente já tira as folhinhas e já fica no ponto de embalar. Em seguida, as ervas são trituradas, embaladas e comercializadas. Com o passar do tempo, a rede de produção foi aumentando e o que era matéria-prima se transformou em produto final. A folha de babosa, por exemplo, virou hidratante para cabelos e a folha de Vick se transformou em pomada. Começamos a pesquisar mais o que a gente poderia fazer de diferente e a gente encontrou a máscara hidratante, que é feita com babosa, e a gente começou a fazer e dá muito certo comercializar ela. Tem a bala de gengibre, que a gente comercializa também com a gengibre daqui, e tem a pomada de dor que a gente faz com o Vick, que é plantado aqui também, e tem várias outras coisas. Mas claro que esse processo de produção precisou passar por alguns estudos e as meninas por várias capacitações, mostrando a força e o protagonismo feminino em todas as esferas possíveis. A gente iniciou uma capacitação no comecinho do grupo, mas aí, como tudo é novo todo dia, aí a gente foi procurando sempre dar essa inovada através das capacitações, e aí surgindo novos produtos também. E aí cada uma se especifica com um produto. Eu tenho mais aptidão para fazer um chá, um xarope, eu tenho mais aptidão para fazer a pomada, e aí entre elas vão dividindo as tarefas. E como nem só de remédios vivem as pessoas, algumas dessas ervas começaram a ser usadas como ingredientes em receitas deliciosas. A gente já estamos produzindo, né, que é o bolo, que é o brigadeiro de capim santo, e o gengibre também, que a gente faz as balinhas, né, de gengibre.
A gente prima justamente pela qualidade dos produtos. Então, assim, a gente faz testes antes de finalizar aquele produto. A gente vai fazendo teste. Ó, esse aqui passou demais, esse aqui tá bacana, esse aqui precisa desidratar mais um pouquinho. Então, assim, o primordial é manter a qualidade sempre. Toda essa dedicação, entrega e protagonismo no campo foi reconhecido pela comunidade acadêmica. Resultados que as enchem de orgulho. Se Deus quiser, cada dia que vai se passando, a gente vai criando alguma coisa para ir modificando e crescendo. Que projeto legal, gera renda e principalmente autonomia para tantas e tantas mulheres e que seja ampliado a outros municípios. Muito bacana isso. E logo depois do intervalo nós vamos falar sobre os últimos preparativos da Expo Agro, que começa já no próximo final de semana. Vamos também falar sobre um famoso prato nordestino, o acarajé. E tem música aqui no Gazeta Rural com o cantor alagoano Galeguinho. Ai, cheira o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoste caçador. Estamos de volta com o Gazeta Rural e agora para falar de um evento que movimenta a economia do estado. É mais uma edição que acontece já agora, viu? No próximo sábado começa a Expo Agro, a maior exposição agropecuária de Alagoas. E o Parque da Pecuária já está pronto para receber os animais, as grandes estrelas do evento. Baias limpas, local do leilão já com a grama cortada e só esperando o desfile dos animais iniciarem. O Parque da Pecuária recebeu uma série de cuidados para a Expo Agro. Uma delas foi a desinfecção. O parque passou pela vistoria e também passou por uma fase de biosseguridade que tenta conferir uma segurança microbiológica do ambiente, através da fase de limpeza e higienização, concluindo com a fase propriamente dita química de desinfecção, porque existe também as contaminações por vínculo epidemiológico. É uma estrutura que estava contaminada, ela teve contato com o utensílio, contaminou o utensílio que pode contaminar um animal. Então, assim, nesse raciocínio mais de maior espectro, você faz desinfecção de tudo, não apenas do local dos animais. A medida é importante para manter a saúde dos animais, principalmente porque alguns deles acabam vindo de outras feiras, o que pode aumentar o risco de contaminação. É exatamente a cadeia de custódia da segurança sanitária. Veja só, chega um caminhão com 20 bovinos para participar de um leilão. Ele vem de uma determinada fazenda pertencente a um determinado proprietário. Chega no leilão, vamos conjecturar que ele foi vendido, cada animal, para um proprietário diferente. Então, ele vai para 20 pessoas diferentes e 20 destinos diferentes. Então, se você não tem um recinto que tenha passado pelo processo de sanitização, higiene, desinfecção, ter sido vistoriado para assegurar essa segurança sanitária, certo? Você ia transformar o local do certame numa mola propulsora de doença. Daí a importância da conscientização dos promotores de evento, sempre procurar a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas para registrar o seu evento e credenciar para que você tenha um evento seguro tanto para os animais como para aquelas pessoas que ali estarão. Com tudo pronto, o fiscal já fez as últimas vistorias e atestou a liberação do parque, que aguarda a partir de agora a chegada dos animais. Com o término do prazo do vazio sanitário, que é aquele período onde as instalações precisam estar isentas de qualquer animal, para que ela dê tempo ela secar e evitar risco de envenenamento, intoxicação dos animais e também poder agir, porque o efeito dele não é knockdown, não é um efeito imediato, certo? O produto age por contato, então ele precisa não ter barreiras orgânicas para agir, ou seja, o ambiente está limpo e precisa de um certo tempo, que é essa de 48 a 72 horas. Né? Mas terminando, os animais já começam a entrar hoje, no domingo,
finalizando esse período aí de vazio sanitário. Durante todos os dias de feira, cerca de 3.000 animais devem ser expostos aqui no Parque da Pecuária. E eles vão ter contato direto com as milhares de pessoas que também vão estar por aqui. Você tem aqui, por exemplo, crianças que têm contato com os animais, que passeia nos animais, certo? Passa a mão, tem um contato bastante estreito. E é impensável você ter animais aqui acometidos daquelas doenças categorizadas como zoonoses, como, por exemplo, leptospirose, raiva, brucelose, tuberculose e outras mais, que possam colocar em risco a saúde das pessoas que, quando visitarão esses dias, a 75ª Exposição Agropecuária de Produtos e Derivados de Alagoas, terão em contato com esses animais. Então, assim, o pano de fundo é a saúde pública, não obstante a gente preservar a saúde dos animais. Muito bem, expectativa grande para que chegue logo o final de semana para mais uma Expo Agro. Mas olha só, além da exposição de animais e dos leilões, a Expo Agro conta também com espaços para exposição e venda de produtos das cooperativas e associações alagoanas. E um desses espaços é o do Sebrae, que reúne produtores de diversas regiões do estado. E eles prepararam muitas novidades para esse ano. Quem vai contar os detalhes é o nosso repórter Douglas França. É com você, Douglas. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Chegaram aos 75 anos de existência, um marco que poucas feiras agropecuárias no país conseguiram alcançar. Pois é, a Expo Agro comemora essa jornada de sucesso com mais uma edição que começa no dia 25 de outubro até o dia 2 de novembro. E o Sebrae continua parceira da Expo Agro. Estou aqui com o Vitor Pereira, que é analista do Sebrae. Vitor, bom dia para você, bem-vindo. Conta pra gente, né, edição de número 75, de que maneira o Sebrae está participando aí dessa edição tão especial? Bom dia, tudo bom? O Sebrae está com 3 espaços dentro da Expo Agro, com um objetivo diferente de cada espaço. Um espaço nosso é a exposição de produtos genuinamente alagoanos, ou seja, produtos trabalhados pelo Sebrae há bastante tempo, como a cadeia produtiva do leite, com alguns laticínios, o setor de mel, o setor de cachaça, o setor de biscoitos, todos os produtos que são trabalhados com aceleração em vendas pelo Sebrae. Esse é um espaço. O outro espaço é a praça de alimentação, onde vão ter 8 estandes de alimentação, todos os clientes do Sebrae também acompanhados, com norma de segurança alimentar, produtos também conhecidos aqui de Alagoas, e também atração musical para valorizar a cultura alagoana. Todos os dias do final de semana, nosso espaço vai ter música ao vivo. Música ao vivo com artistas alagoanos, você está me falando. Com certeza. Produto alagoano, estabelecimentos todos alagoanos e os artistas alagoanos, integrando os 3 setores do nosso estado. Agora, Vitor, só explica pra gente, né, a importância dessas empresas participarem dessa exposição. Né? A gente está falando de uma das maiores, né, feiras agropecuárias do país. Não é qual a importância para essas empresas? Com certeza. A gente trabalha com essas empresas há algum tempo, né, preparando elas para o mercado, tanto no mercado local como no mercado nacional. E ali é uma consolidação do trabalho que é feito pelo Sebrae e o trabalho que é reconhecido por essas empresas. Então, empresas que são bastante conhecidas no nosso dia a dia, né? Isso dá um orgulho para Alagoas ter empresas trabalhadas e que são reconhecidas por esses produtos de qualidade. Então, quem quiser aproveitar lá, comprar, inclusive com preço ali mais atrativo, né? Laticínio, cachaça, mel, biscoito, vão estar no lugar certo dentro da Expo Agro. E como essas empresas foram selecionadas para participar da exposição? Elas participam de um programa chamado Move Mais. Então, é um programa que a gente tem um agente de mercado que acompanha essas empresas ao longo de um ciclo. Então, desde a preparação da empresa para entender como é que ela está no mercado, fazer alguns produtos de entrega que a gente chama que é plano de expansão comercial, presença digital, todo esse trabalho feito da parte técnica pelo Sebrae, essas empresas evoluem e estão mais preparadas ainda para poder ofertar melhor produto para o nosso cliente. Vitor, no ano passado a gente teve um esquema bem bacana, que foi o esquema de passaporte, né? Foi colocada ali uma estação que as pessoas recebiam um carimbo em cada estande que elas visitavam. Esse ano a gente vai ter a mesma dinâmica? Vai sim, se assemelhando ao sucesso do ano passado, com algumas diferenças, né? Inclusive na temática. Deixamos de ter o tema da estação, mas passamos a ter um tema central, que é a parte de vendas das empresas, e também o lançamento da nossa feira de artesanato muito conhecida, que é a Arte Nó. E o que é que representa para vocês, enquanto Sebrae, não participar da Expo Agro, né? Principalmente essa edição que vai ser bem especial, né? A edição de número 75, qual a importância, que valor isso agrega para vocês?
Para o Sebrae é um posicionamento estratégico porque a gente sempre acompanha esse setor rural há bastante tempo, né? É um setor estratégico para a nossa atuação e também aí atrelar a nossa produção associada ao turismo, valorizando essas questões genuínas de Alagoas. Então a Expo Agro para o Sebrae uma grande feira, o Sebrae sempre apoiou essa feira e com certeza vai ser mais um sucesso aí nessa edição. Além de uma oportunidade gigantesca de negócios, é muito legal porque tem a participação da população, né? Pessoal que leva as crianças, é um programa para toda a família, né? Criança, jovem, adulto, é muito legal lá. É importante ver a cidade se integrando com o campo, né? Muito bacana isso. Com certeza, essa parte que você destacou bem aí, as crianças são um dos clientes principais ali da Expo Agro, né? Tem exposição de animais, tem brinquedos, né, para as crianças, espaço infantil. Então vira uma atração familiar e também valorizar os nossos produtos alagoanos que estão ali com todo o cuidado que a gente fez para poder expor o melhor produto possível para o nosso cliente. Muito obrigado, Vitor. O Sebrae em mais um ano, né, com uma parceria preciosa aí com a Expo Agro. Olha, são esperados cerca de 3.000 animais em circulação pelo parque. E esse ano a feira deve movimentar aí na economia 35 milhões de reais. Olha, é muita coisa. Só reforçando, a feira começa no dia 25 de outubro e vai até o dia 2 de novembro. Eu volto com você. E chegou a hora da nossa receita. E hoje ela é com o sabor da culinária baiana. Vamos aprender a fazer um acarajé que está fazendo o maior sucesso lá em Arapiraca. E olha só, pessoal, o diferencial é que ele é frito só no azeite de dendê. Igor Albuquerque foi conferir e mostra pra gente a partir de agora. Há 8 anos, Arapiraca não tinha tanta tradição na produção do acarajé. Pouco a pouco foi ganhando essa tradição, principalmente com a Alessandra. Ela iniciou o acarajé do papai, como assim se chama seu empreendimento, e agora é o maior sucesso, né, Alessandra? Conta como surgiu essa ideia de incrementar o acarajé, principalmente aqui em Arapiraca. Surgiu de uma vontade de comer acarajé. Nós viemos embora morar aqui em Arapiraca. Meu esposo, que é baiano, quis comer um acarajé, procuramos na cidade e não agradou o paladar do baiano. E aí, nesse meio tempo, ele fez uma viagem à Bahia, trouxe alguns ingredientes e a gente começou a fazer em casa. Nisso surgiu a ideia de um delivery de acarajé, tradicional baiano. E assim surgiu o acarajé do papai. De lá para cá as vendas vêm bombando, né? Isso. Como no início nós não tínhamos tanta experiência, não tinha delivery, não tinha essas empresas de entrega, então nós tínhamos um telefone doméstico, que era o meu telefone, e que quando tocava, minha filha atendia. E as pessoas diziam, esse telefone é de Alessandra? Ela dizia, não, é do acarajé do papai. E aí ficou o nome. Maravilha. E olha, como é que faz um acarajé de uma forma baiana para trazer essa tradição da Bahia? Como é que é o primeiro passo? O primeiro passo é o nosso feijão fradinho, que ele é colocado de molho, passa 12 horas, a gente vai trocando a água, ele começa o processo assim, tira toda essa casca, depois de 12 horas ele se transforma assim. Você deixa escorrer a água, tira totalmente a água e processa para ele ficar essa massa. Esse é aquele famoso bolinho que fica douradinho. Esse é o bolinho, porque na verdade acarajé é só o bolinho, que é bola de fogo. Aí vem as guarnições, que são os acompanhamentos. Depois que ela chega nessa, a gente processa, então ela fica assim. Adicionamos a cebola. Tem uma quantidade ideal, uma quantidade... Para 1 quilo, 100 gramas. Cebola batida, o mínimo de água possível. Eu tempero com cebola, gengibre e um pouco de sal. Esse é o diferencial? É o diferencial, porque tempero, cada um tem o seu, né? Então, muita gente quando come acarajé, percebe que ele não é salgado. A comida baiana, a comida africana, ela não é salgada. Por quê? Porque o sal ela é moeda de troca. Né? Trocava-se muito sal com os escravos. Naquela época, o sal era considerado ouro, era nobre. Então, ela é mais carregada em temperos. Certo? E depois que você processou o feijão, você mistura e bate. Essa massa, ela dobra de volume. Certo? Sempre de baixo para cima. Quanto tempo nesse processo? Aí é tempo indeterminado. Se você começar a bater 10, 20 minutos e ela não ficar nessa textura aqui, ela não presta mais. Existe também esse mistério. Aí temos as nossas guarnições, né? Temos o caruru, que ele é feito com quiabo, leite de coco, castanha, amendoim.
sal, cheiro verde, que é o coentro e a cebolinha. Vem para o vatapá. Nós fazemos o vatapá tradicional baiano, que é com farinha. Nós usamos a farinha de trigo, pão, mas tradicionalmente o vatapá ele foi feito com a farinha de mandioca. Nós fazemos a farinha de mandioca. Hoje as pessoas evitam glúten, tem as questões de alergia. E são os mesmos temperos do caruru. Castanha, amendoim, gengibre, leite de coco, pimenta de cheiro e o nosso camarão. O nosso camarão é um diferencial. Por quê? Porque ele é um camarão defumado. Ele é um defumo artesanal, certo? A gente também tempera ele com azeite de dendê, cebola e gengibre. Aí aqui tem aquela saladinha verde. Não é um vinagrete, é uma salada verde de tomate. Não é temperada. E existe também outro mito, que o acarajé ele só é com o tomate verde. Não é. O tomate verde é porque ele não estraga, né, com tanta facilidade. Então, como as baianas de acarajé na Bahia, tradicionalmente elas vendem na rua, para que não exista contaminação, não estrague o tomate tão rápido, então se utiliza o tomate verde. Quando a massa já está assim, qual é o ponto ideal de uma massa de acarajé? Você vai pegar uma colher, fez isso aqui, ela não caiu, tá ideal. Tocou nela, ela tem que ter um grãozinho, como se fosse um grãozinho de areia. Se ela tiver muito fina, fica gostoso, mas ele não dá aquela crocância, certo? Aí nós vamos fritar. Para fritar, tem que molhar a colher na água. Pegou aqui, ó. Viu como ele desliza? Pronto. O ponto ideal, o dendê ele não pode estar muito quente nem muito frio. 170 graus. A massa flutuou, está perfeita. Afundou, não insista. Não presta. E quanto tempo fica nesse processo? Você colocou, ela começou a dourar as bordas, você pode virar. Já está bom. Geralmente é 3 minutos de cada lado, com o dendê já 170, 180 graus. Pronto. O ponto de você virar aqui, ó, dourou, assim. Entra aí, gatona. Fritou, escorreu um pouquinho, ó. Tá prontinho para ser recheado. E agora com os bolinhos prontos, é só rechear, né? Só rechear e correr pro abraço e pra felicidade. Temperada com muito dendê. No recheio tem várias variações, como é que funciona? O recheio vai a gosto, né? Eu vou montar um completo, como se é montado tradicionalmente, certo? A gente pega o bolinho. Pena que televisão não sai cheiro, né? Mas, ó. E outro detalhe, o acarajé, ele tem que ficar assim. A casquinha dourada e branquinho e fofinho por dentro. Aí vamos de caruru, vatapá. Outro mito muito grande é a questão do quente ou frio. Quente é com pimenta. Não, não existe, isso é um mito. Né? Aí fica a critério, se a pessoa quer com pimenta, sem pimenta. A saladinha. E o nosso camarão. Está prontinho. E esse é o completo. Esse é o completo. Mas além desse completão, tem outras variedades também, né? Vai de gosto, né? Isso, ele pode ser assim, que é o tradicional, que chama na mão, montado. Pode ser no prato e nós criamos o canapé de acarajé. Fica lindo. Que receita deliciosa, né? Acarajé, principalmente com uma pimentinha, é bom demais. E vamos de música a partir de agora, aqui no Gazeta Rural. Estamos recebendo o prazer de tê-lo aqui, o Galeguinho. Puxa o fole, Galeguinho! Eita, forrozão! Essa tu gosta, amiguinho. Assim, ó.
No braço uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, a de uma meio volume, o cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho afoste caçador. E que tentação, e a morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, autografando meu cenário de amor. Muito bem, esse é o Galeguinho, trazendo a partir de agora muito forró aqui no Gazeta Rural. Seja bem-vindo, Galeguinho. Olha, prazer tê-lo aqui mesmo com o pé aí. Você teve um pequeno problema, mas vai dar para segurar aqui. Com certeza. Queria saber primeiro da sua história, né? Como você começou, como é que foi o início da história da música? Cara, o que acontece? Meu pai é produtor musical e eu herdei dele isso da música. Ele toca violão, toca piano, teclado, mas sanfona nunca tinha passado lá em casa. Aí um belo dia eu assistindo na internet, eu vi um vídeo de um sanfoneiro, inclusive, um beijo Marcelinho Lima, eu vi ele tocando esse sanfoneiro do Mano Walter, toca pra caramba, eu disse, bicho, eu quero fazer isso. Quando o pai chegou em casa, eu disse, pai, eu quero tocar sanfona. Ele, como é? Do nada quer tocar sanfona? Eu falei, é. Aí, bicho, eu sei como eu se aperrear ele, pai, eu quero tocar sanfona. Isso você tinha, qual a idade sua? 11, 12 anos de idade. Já tem quantos anos? Já tem quantos anos isso já? Não, tô velho, eu tenho 19 agora. Já tem 7 anos que já toca sanfona. 7 aninhos. Aí, cara, eu sei que a gente conseguiu pegar uma sanfona e eu comecei pequenininha, bichinha, e a gente começou a tocar, aprender, autodidata, aprendendo mesmo, pegando de ouvido, vendo algumas coisas na internet, escutava música, ia tirando, e a gente tá por aí. Até hoje fazendo raiva por aí afora. Que nada, tá trazendo, realmente fomentando a nossa cultura. Vamos tocar mais uma? Vamos fazer um forrozinho, esse aqui eu gosto de verdade, assim, ó. Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento, e não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra pagar. Eu sei que eu estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora e nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer, ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. Hoje uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. Esse é o Galeguinho, esse aí é do Flávio José, né? Bom demais. Lá do tempo das Craíbas, hein? Ei, rapaz, um abraço especial para minha cidade, Craíbas. Agora me diga uma coisa, há 7, 8 anos a música entrou na sua vida, a sanfona que já é uma parte do seu corpo, né? Com certeza. E você é uma extensão do seu corpo. E você tem tocado em muitos lugares, aqui em Alagoas, fora do estado também, Galeguinho? Graças a Deus a gente vem tocando muito bem, a gente vem fazendo muitas festas, inclusive nesse próximo mês. E nesse mês agora, a gente está indo fazer o nosso 2º e 3º show em São Paulo. A gente, graças a Deus, junto ao meu escritório, a Vibrato, um abraço Felipe Pacheco, a gente está conseguindo acessar novos palcos, a gente está fazendo muito casamento, formatura, festas de prefeitura, inclusive aqui já em Maceió. Então, graças a Deus, a gente vem conquistando nosso espaço devagarinho, né? Você que é daqui de Maceió? Daqui de Maceió. Alagoano, e está levando a nossa cultura. E São Paulo, eu conheço muito bem São Paulo, tem uma comunidade nordestina. Afinal de contas, a maior população, né? Depois, é claro, do Nordeste está lá em São Paulo, de nordestinos, né? É feito de nordestinos, né? Com certeza. O nordestino construiu esse Brasil, rapaz. Com certeza. Vamos tocar mais um, então? Essa daqui, falar em Nordeste, coisa que a gente relembrar nossas raízes, essa daqui é muito raiz, assim, ó. Também Flávio José. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira, ninguém melhor que mexe Oswaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de ideia. Eu me criei
matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassourar. O forrozinho é bom demais. Afaste o sofá, afaste a cadeira e dança o forrozinho do galeguinho aí. Galeguinho, que além de você na sanfona, tem uma galera que acompanha você também. Graças a Deus a gente está com a nossa banda, a nossa equipe completa. Antes, no começo, eu fazia muito pé de serra, fazia aquele azabumbinho, o triângulo, porque relembrar as raízes, né? Coisa boa. Mas hoje a gente já tem uma equipe completa junto ao nosso escritório, que a gente dá um conforto a mais, né? Você chegar com uma equipe que trabalha bem, como você está aqui com a sua equipe maravilhosa, o pessoal não está vendo, mas tem uma equipe maravilhosa aqui, é o que dá o suporte para a gente fazer o nosso trabalho, na verdade. Galeguinho, hoje o artista ele tem que se preocupar tanto com o show, mas também com sua imagem na internet, porque a internet é um outro palco também. E aí você toca de tudo, né? A gente percebe que você toca de tudo, desde do forró mais antigo até os mais tradicionais, os mais atuais. Com certeza. O que a gente gosta de fazer, Nick, é bastante mesclar as coisas. Por exemplo, a gente pega músicas de sertanejo, o sertanejo universitário, o sertanejo um pouco mais antigo, e a gente adora jogar no forró, porque justamente como a gente toca em São Paulo, por exemplo, o pessoal conhece as músicas de lá, mas com a roupagem de lá. A gente pega a música deles e joga no forró da gente. Vamos curtir um então? Vou fazer um exemplo. Faça aí agora, completinha pra gente ouvir. Vamos lá. E ser feliz pra mim não custa caro. E se você tá do meu lado, eu me sinto bem. E você sempre me ganha na manhã. E que mistério você tem? Eu arrumei a mala faz uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir. Eu mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Ei, porque te amo, eu não sei mais. Quero amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque te amo, eu não sei mais. Quero amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. E rapaz, aí o pessoal gosta demais, né? Eu gosto demais de sertanejozinho no forró. Tudo que é bom, né, cara? E sempre com aquela pitadinha, com a identidade nordestina. Com certeza, a gente nunca pode perder as nossas raízes, né? A gente vai pra longe, a gente sai do estado, a gente faz festa no estado para outras pessoas que vêm aqui. As pessoas escutam o que elas gostam de ouvir, mas a nossa pegada com o nosso tempero, né? Como teve o tempero do acarajé aí que eu fiquei de olho também. Ah, rapaz, quem não gosta do acarajé? Pois é. Agora me diga uma coisa, nós temos grandes músicos aqui, assim como você, tem outros que já despontaram no cenário nacional, como o Mano Walter e tantos aí. Sua referência no forró? Cara, uma das minhas grandes referências no forró é, lógico, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, até pela sanfona, né? Até parecido com a sanfona que Dominguinhos usava. Outras referências também, o próprio Mano Walter. Um beijo, Mano Walter, grande amigo, pessoa boa. Tem Gabriel Diniz e também os tops do Brasil, né? Tem Safadão, tem o Xande. E a gente gosta sempre de mesclar tudo, né? A gente pega, faz um mix e a gente traz pro show, traz pro nosso Instagram, traz pra... O pessoal sempre tá gostando, né? Eu tô sabendo que final de ano tem projeto aí autoral seu, é isso? Tá chegando aí, ainda é secreto, ainda a gente não pode revelar o que vem por aí, mas a gente tá gravando um grande sucesso, que se Deus quiser vai dar tudo certo, até o final do ano a gente tá lançando. Para conhecer o Galeguinho, o trabalho do Galeguinho, onde encontrar nas plataformas? Vai lá no nosso Instagram, Galeguinho Oficial, com 2 Cs, Galeguinho Oficial. Bota pra seguir lá, acompanha, que você não tem nada a perder, só ganhar. Galeguinho, parabéns, sucesso, Deus abençoe nessa estrada, viu? Pra gente encerrar, toca mais uma aí, pra quem tá em casa acompanhando o Gazeta Rural. Mais uma vez, se não afastou, afaste agora. Afaste sofá e dança forrozinho. Esse é o Galeguinho aqui, aí é bom, viu? Ô, forrozão!
E todo tempo quando vai pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quando vai pra mim é pouco. E ao som de Galeguinho aqui de Alagoas, a gente encerra o nosso Gazeta Rural de hoje. Muito obrigado pela participação. Domingo que vem tem mais. Até lá, pessoal. Quando vai pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala. E todo tempo quando vai pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vai pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo quando vai pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.